Olá, hoje nós vamos falar sobre a catarata, sobre os seus tipos, o que é, o que ocasiona e quais os sinais e sintomas de cada um. Nós vamos falar sobre cada tipo separadamente e como cada tipo afeta o olho de cada forma. A catarata, ela consiste na opacificação parcial ou total do cristalino, prejudicando a passagem de luz e causando alterações visuais. Hoje nós vamos abordar 8 tipos diferentes de catarata. A catarata senil, que é a mais comum, a congênita, a nuclear, a catarata avançada, a traumática, a subcapsular posterior, a cortical e a catarata secundária. Bom, vamos começar pela catarata senil. A catarata senil, como já foi dito, é o tipo mais comum de catarata. Ela ocorre por um processo natural de opacificação do cristalino e esse processo ele vai aumentando gradativamente em decorrer da idade, até chegar ao ponto que vai prejudicar a visão e o paciente vai necessitar de intervenção cirúrgica, porque só a correção com óculos não vai ser suficiente. Os principais sintomas da catarata senil, é a diminuição progressiva da acuidade visual, visão turva, imagens distorcidas ou com fantasmas, a acuidade visual alterada sob luz intensa ou dificuldade para dirigir à noite por causa da ofuscação de luzes que vem em conta. Bom, aqui temos uma imagem retratando a catarata senil. Como é possível ver, ela atinge pessoas de idade. Agora vamos falar sobre a catarata congênita. A catarata congênita consiste em qualquer opacificação que ocorra no cristalino no nascimento da criança. Cerca de menos de duas pessoas a cada 500 acabam nascendo com catarata congênita. Essa é a causa mais frequente de cegueira na infância. As possíveis causas da catarata congênita são fatores hereditários, alguma infecção durante a gestação e até mesmo exposição à radiação. Algumas doenças também ocasionam na catarata congênita, entre elas estão a toxoplasmose, a rubéola e a sífilis materna. Com relação aos sinais e sintomas da catarata congênita, podemos destacar que, dependendo do grau de opacificação que tiver, a pupila fica mais densa, de uma forma mais branca, sendo que é mais fácil de identificar. Em outros casos, esse grau de opacificação é menor, o que torna mais difícil a identificação. Nesses casos, cabe aos profissionais obstetras, pediatras e neonatologistas que fazerem o exame para identificar como está a saúde ocular do bebê. Como é a principal causa de cegueira na infância, é extremamente importante que o diagnóstico seja identificado o mais rápido possível e a intervenção cirúrgica deve ser imediata. Bom, agora a gente pode ver algumas imagens da catarata congênita. E como é possível ver, em algumas imagens vai ser mais fácil identificar a catarata, porque o bebê já nasceu com um grau alto de opacificação. Em outros casos, a gente tem a foto de uma criança já com um pouco mais de idade, provavelmente porque essa catarata, quando a criança nasceu, tinha um grau baixo, foi se desenvolvendo até que, quando se tornou perceptível e a criança começou a se queixar, já tinha uma idade um pouquinho mais avançada. Outro tipo de catarata é a catarata nuclear. A catarata nuclear é muito comum de ser encontrada, só que dessa vez o núcleo do cristalino é que fica opaco, ou seja, o meio do cristalino. Também é um processo natural decorrente do envelhecimento. Nesse caso, pelo núcleo do cristalino se tornar mais opaco, isso vai ocorrer uma alteração do índice de refração e o paciente se torna mais míope. Em outros casos, se você for hipermétrope, vai apresentar uma melhora temporária justamente por causa desse desvio do índice de refração. Só que isso não quer dizer que a sua hipermetropia está curada, porque essa catarata ela vai progredindo de forma que de uma hora ou outra você vai acabar tendo a visão prejudicada e novamente vai ser necessária a intervenção cirúrgica. Os sinais e sintomas decorrentes da catarata nuclear incluem visão turva e cores desbotadas. Aqui a gente pode ver algumas imagens que retratam bem o que é a catarata nuclear. O núcleo do cristalino se torna opaco e ele vai, à medida que vai avançando, vai ficando mais opaco do centro para as bordas.
Tem também a catarata cortical. A catarata cortical é o contrário da catarata nuclear, que em vez do núcleo ficar opaco, a zona periférica do cristalino fica opaca. A partir do nosso nascimento, essa parte periférica do cristalino começa a se desenvolver. E ao longo da vida ela vai sempre se desenvolvendo, essa parte periférica do cristalino, chamada parte cortical também. E a partir dos 60 anos de idade, 16% do cristalino é só essa parte periférica. E justamente por esse fato do cristalino sempre estar se desenvolvendo nessa parte, o cristalino acaba ficando mais compacto e duro, prejudicando também a passagem da luz nessa zona periférica. Sinais e sintomas que esse tipo de catarata ocorre é muito parecido dos outros. Visão nebulosa, sensibilidade à luz e alteração na percepção de cores e falta de nitidez. Agora a gente pode ver aqui a foto da catarata cortical, que é exatamente o contrário da nuclear. E ela começa nas bordas e vai se desenvolvendo, fechando até o meio do cristalino. Mais um tipo de catarata é a catarata avançada. O que é? A catarata avançada é basicamente uma catarata que não foi cuidada e chegou a um nível muito alto de desenvolvimento. Nesses casos, o núcleo cristalino se torna totalmente opaco e não passa quase nenhuma luz. A partir desse ponto, a pessoa passa a enxergar praticamente só vultos e só consegue enxergar se está claro, se está escuro, se a luz está acesa ou apagada, a pessoa já está praticamente cega. Aqui a gente pode ter uma noção do que é a catarata avançada. Com a pupila fechada a gente consegue perceber que não passa luz alguma, porque ela está totalmente fechada pela opacificação do cristalino. Na outra foto, mesmo com a pupila extremamente dilatada, a gente vai perceber que quase não sobra espaço para a luz passar. Um tipo menos comum de catarata é a catarata traumática. A catarata traumática é causada por um acidente, ou seja, por alguma coisa física ou alguma coisa química que afeta a visão. Cerca de 30% dos acidentes ocorrem em zonas rurais, 24% são envolvendo crianças, geralmente por brincadeira com bola, estilingue, coisas que envolvem materiais pontiagudos. É muito comum esse tipo de catarata acontecer com criança. Nesse caso, os sintomas são visão nebulosa, sem nitidez, visão dupla, mudança na percepção de cores, halos ao redor de luzes, ou seja, a pessoa foca alguma coisa, ela enxerga um halo em volta daquilo que ela está vendo, e a visão noturna acaba sendo prejudicada, e a pupila acaba ficando um pouco esbranquiçada. É um tipo de catarata que é fácil de identificar também. Aqui na primeira imagem a gente consegue perceber uma lesão na íris causada por um acidente, que acabou gerando essa opacificação do cristalino. Na segunda imagem a gente tem uma forma bastante peculiar, na forma como o cristalino se tornou opaco, causada também por um acidente. Um tipo de catarata que as pessoas dificilmente conhecem e sabem que ocorre é a catarata subcapsular posterior. Diferente dos outros tipos de catarata, que é provocado por um processo natural, com exceção da catarata traumática, esse tipo de catarata ele é causado por alguma substância que influencia nessa opacificação do cristalino. Ou seja, uma substância que você ingere ou alguma coisa que você coloca no seu corpo. Por exemplo, o uso de corticoides, medicamentos corticoides, alto consumo de sal, diabetes, isso acaba alterando a fisiologia do cristalino por outros fatores que não natural, e isso acaba gerando a catarata subcapsular posterior. Nesse caso, a catarata, da mesma forma que as outras embaça o cristalino, a diferença é que a parte de trás do cristalino se torna opaca. Sendo assim, a pessoa tem mais dificuldade, ela tem mais aversão à luz. A luz incomoda mais do que nos outros tipos de catarata. Aqui a gente tem uma boa imagem do cristalino, a sua parte anterior e posterior. Como é possível ver, a parte posterior do cristalino, que está à direita, é a parte que fica opaca. Na segunda imagem fica mais evidente ainda essa opacificação na parte posterior do cristalino, causada pela catarata subcapsular posterior. E por fim, temos a catarata secundária. A catarata secundária ela é causada pela opacificação de uma lente intraocular,
Ou seja, quando alguém tem algum tipo de catarata, faz uma cirurgia, é colocada uma lente para corrigir e essa lente acaba ficando opaca. Isso gera catarata que a gente chama de catarata secundária. Isso ocorre em mais ou menos 20% dos casos. Mas é um tipo fácil de se tratar. O tratamento é feito através de um laser e é um procedimento muito rápido, fácil, não dói. E os sintomas são os mesmos. Distorção da visão, só que dessa vez é mais fácil de identificar porque o paciente percebe logo após fazer a cirurgia que alguma coisa não está certa. Então ele procura o profissional e essa catarata é facilmente identificada. Aqui temos a ilustração de uma lente intraocular, onde é possível perceber que essa lente é dividida por zonas, como se fosse uma cebola cortada ao meio. Cada uma dessas zonas individualmente é responsável por um tipo de visão de acordo com a luminosidade do ambiente, ou seja, uma zona é responsável pela visão noturna, outra por condições mais precárias de luminosidade, outras para visão de perto com excelente quantidade de luz, outras para visão de perto com menos luz, outra para visão ambiente durante o dia, e existe a parte central que é responsável pela zona intermediária de luminosidade. Agora nós vamos mostrar para vocês um vídeo rapidinho de pouco mais de 3 minutos, mostrando o processo de facoemulsificação, que é um dos processos usados para colocar a lente intraocular.